Como Sun Jin-woo chegou ao nível 125 ao final de Solo Leveling? Normalmente estamos acostumados a ver escalas onde o nível máximo chega até o 100, mas Sun Jin-woo foi capaz de quebrar essa barreira e ir ainda mais além. E mais do que isso, você sabe o motivo para que ele tenha parado de continuar subindo de nível? Pois é, não é porque ele chegou ao seu nível máximo, mas sim porque algo aconteceu no final da história que fez com que o nosso menino Sun fosse impedido de continuar subindo ainda mais de nível. Como todos sabemos, o universo de Solo Leveling é coberto por magia e seres fantásticos capazes de a usar, mesmo que de forma inconsciente. De goblins a dragões, de anjos a arcanjos, todas as raças, das mais fracas às mais poderosas, possuem naturalmente a energia chamada mana dentro de si, e por isso é natural também que essas criaturas consigam, com seus próprios esforços, ir muito além daquilo que as foram impostas ao nascerem. Assim são as coisas, ou ao menos deveriam ser. Os humanos, diferente de todas as outras criaturas do universo, não possuem a magia como uma segunda natureza, já que a mana foi introduzida de maneira forçada a seu próprio mundo, por isso nem todos conseguem despertar a capacidade de usá-la, e é por isso que muito raramente algum humano consegue ir além dos seus próprios limites. Visto isso, nosso protagonista, que era originalmente um simples ranquier, nunca poderia sonhar com voos mais altos, pelo menos não até ele conseguir a coisa mais roubada que um humano poderia conseguir, o sistema de nivelamento, uma criação do arquiteto que já tem vídeo aqui no canal, capaz de fazer o usuário ultrapassar o seu próprio limite de força, expressando isso através de níveis, assim como em jogos de RPG. Sabendo disso, você lembra de todas as situações que fizeram Sun Jin-woo chegar até o nível 125? Então vem comigo que hoje vamos falar sobre todas as vezes que Sun Jin-woo subiu de nível em Solo Leveling. Esse vai ser um resumão completo para quem quer conhecer mais sobre a história do protagonista de Solo Leveling, principalmente sobre o seu final. E para deixar a coisa toda ainda mais dinâmica e fluida para vocês, esse vídeo vai ser dividido em arcos, assim como na história original. Então, já invoca a sombra do like para ajudar na divulgação do vídeo, e lembrando que esse é o terceiro vídeo da nossa série de Solo Leveling aqui no canal. Já falamos sobre a história do arquiteto do sistema, das sombras mais poderosas do Sun Jin-woo, e agora esse resumão completo. Então aproveita para se inscrever aí embaixo e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série aqui no canal. Começando com a masmorra do metrô Rapyeon. A primeira vez que vimos Sun Jin-woo subindo de nível foi na estação de Rapyeon, ou melhor, em uma versão pós-apocalíptica dessa estação que o próprio sistema criou. Sun Jin-woo entrou nessa estação apenas no nível 1, já que o sistema estava em sua posse há menos de uma semana, mas após enfrentar e matar dezenas de Lycans, Raisins e outras bestas mágicas de rank baixo, com a espada do caçador Qin abandonada na dungeon dupla, seu nível foi capaz de chegar ao 15, o tornando pronto para enfrentar a grande besta que residia nos fundos da estação, a cobra com dezenas de metros de comprimento, chamada Kasaka, a governante do pântano. A luta de Sun Jin-woo com a Kasaka foi extremamente equilibrada e brutal, com a cobra na maior parte do tempo levando a vantagem graças às suas escamas, que eram fortes o suficiente para nem ao menos serem arranhadas pela espada que o protagonista usava, mas brilhando com a mais pura determinação que apenas alguém que cansou de ser fraco poderia ter. Sun Jin-woo usou toda a força física que ele possuía para estrangular a cobra até a morte, subindo assim mais 3 níveis e chegando ao nível 18, e também conseguindo como um bônus a adaga chamada Presa Venenosa de Kasaka. Foi nessa estação que o nosso querido protagonista subiu de nível pela primeira vez e começou a farmar, matando monstros, e tinha uma força em torno do rank C, mas isso era apenas o começo. Dungeons e lagartos. Há muito tempo, logo no começo da sua desastrosa carreira como caçador, Sun Jin-woo ouviu de um caçador mais experiente as seguintes palavras, abre aspas, às vezes existem uns malditos que são iguais a lagartos. Se disserem que você é um inútil que está no caminho deles por ser fraco demais, como uma lagartixa se livrando da cauda, você será jogado fora. O nosso protagonista guardou consigo essas palavras, mas ele nunca passou por algo semelhante, pelo menos até ser chamado para fazer o papel de mochileiro em uma dungeon do tipo inseto, por um grupo experiente de caçadores, junto de outro caçador novato de rank D, chamado Yojin-woo. Desculpa se a pronúncia não tiver exatamente, como é no coreano, enfim, mas a gente tem que ser flexível nessas horas. Nessa dungeon, Sun Jin-woo e Yojin-woo foram deixados para morrer no salão do boss pelo grupo de lagartos que vieram com eles, sendo o boss uma gigantesca aranha de rank C chamada Buryura. Sun Jin-woo se viu obrigado a entrar em um confronto
junto contra a aranha para sobreviver, e uma luta extremamente difícil para o nosso protagonista se desenrolou. A gigantesca aranha possuía diversos olhos, patas longas e uma constituição verdadeiramente tirânica. Por isso, essa luta levou Sun Jin-woo ao seu limite físico, mal conseguindo causar um dano profundo com a sua adaga, e mesmo quando ele chegou próximo o suficiente para atacar os olhos da aranha, ela revelou uma habilidade que o obrigou a recuar, um ácido extremamente potente. A luta de desgaste continuou até que o nosso caçador foi o primeiro a cair, mas pouco antes do ataque fatal da aranha, ele usou algo que havia guardado, a recompensa do sistema em forma de recuperação de status, que ele ganhou por ter feito a quest diária daquele mesmo dia. Com isso, ele pegou a aranha desprevenida e a matou com um golpe fatal nos olhos, subindo mais 3 níveis e chegando ao nível 21. Com a dungeon, a qual ele foi deixado para morrer finalizada, restava apenas uma coisa que o nosso protagonista tinha que fazer: acabar com os lagartos. Bom, eu não vou me estender mais nesse arco, ou então ele vai ficar muito comprido, mas você já deve imaginar o final que os caçadores traidores tiveram. Castelo Demoníaco. Um tempo após a última dungeon, Sun Jin-woo continuou vivendo a sua vida normalmente até fazer algo curioso. Ele completou a quest diária 2 vezes no mesmo nível, e com isso ele completou também uma quest secreta do sistema, ganhando assim um item Rank S chamado Chave do Castelo Demoníaco. A descrição do item era a seguinte: uma chave que permite a entrada na dungeon do Castelo Demoníaco. Pode ser usada na Torre de Songpa-gu. E com a chave em mãos, nosso protagonista achou pertinente ir em direção à torre e verificar a tal dungeon, até porque ele tinha um item chamado Pedra do Retorno em mãos, então provavelmente ficaria tudo bem, independente da dificuldade da dungeon ser muito alta. Ao finalmente adentrar na torre, Sun Jin-woo foi saudado por uma simples amostra do que era aquele lugar. Algo guardava a entrada da parte interior do castelo de intrusos. Esse algo era o grande porteiro do inferno Cérbero, um cão de 3 cabeças que parecia ter vindo diretamente da mitologia grega e que aparentemente possuía o mesmo papel de guardar o mundo inferior da entrada dos vivos. E ao visualizar Sun Jin-woo, o Cérbero, como guardião do local, partiu para cima do nosso protagonista. O combate entre o Cérbero e o Sun Jin-woo foi particularmente interessante, devido ao fato de ambos os lutadores terem especificações diferentes. Enquanto o Cérbero possuía tanto defesa quanto ataque em níveis muito elevados, o nosso protagonista tinha ao seu favor principalmente a sua velocidade e inteligência, que estavam muito além da besta. Durante a luta, o Cérbero mal conseguiu acertar Sun Jin-woo, que por sua vez mal conseguia causar algum dano no cão. Porém, em um momento de vacilo do nosso protagonista, a grande criatura finalmente conseguiu atingir um golpe com uma de suas cabeças, devorando de uma só vez o braço do caçador. No chão e com sua vida descendo a níveis alarmantes, Sun Jin-woo se viu obrigado a usar novamente nessa luta a recuperação de status, surpreendendo o Cérbero e quebrando um de seus pescoços de uma só vez. Além disso, o caçador também usou a oportunidade para cegar os olhos da cabeça do meio da criatura e enfiar a sua adaga no crânio da última cabeça. Ao final da luta, Sun Jin-woo subiu 4 níveis e chegou ao nível 25. Porém, naquele mesmo momento, Sun Jin-woo também percebeu sua arrogância ao achar que poderia entrar naquele lugar, decidindo que só entraria verdadeiramente no castelo quando estivesse muito mais forte. Após esse arco, Sun Jin-woo muitas vezes começou a subir de nível em off, onde a história passou a mostrar apenas os aumentos de nível em momentos importantes da história, né? E eu particularmente acho que essa foi uma escolha justificável até para a história não ficar arrastada. Então, tendo esse fato em mente, agora vamos para o próximo arco. Mudança de trabalho. Após o evento do Castelo Demoníaco, não vimos pessoalmente nosso protagonista subindo de nível por um bom tempo, mas assim como dito anteriormente, ele nunca parou de upar, e com a morte de mais um monstro, seu nível finalmente chegou ao nível 40, desbloqueando para ele a quest de mudança de trabalho. E para aqueles que não estão habituados ao termo trabalho em jogos, eu vou explicar brevemente. Trabalhos em RPGs são as classes que os personagens usam para extrair seus poderes de maneira mais eficiente, como guerreiros com seus atributos físicos ou magos com a sua inteligência ligada à magia. Sabendo disso, então, vamos lá. A quest de mudança de trabalho levou Sun Jin-woo a uma dungeon semelhante ao interior de um castelo medieval repleto de monstros do tipo armadura viva, indo de cavaleiros, arqueiros, magos e até mesmo assassinos com a magia extremamente rara de furtividade. Nesse cenário, Sun Jin-woo caiu em uma verdadeira batalha de desgaste, onde ele não poderia ter paz por nem um minuto.
minuto, mas graças aos seus altos valores de estatística e níveis que subiam constantemente, ele conseguiu não só se virar, como também ganhar recompensas muito altas, isso pelo menos até ele chegar ao salão do boss, a grande e magnífica Sala do Rei. Abre aspas, olhos, ouvidos, ponta dos dedos. Esse sentimento congelante é o mesmo que a dungeon dupla. Esses foram os primeiros pensamentos de Sun Jiwoo ao adentrar no salão, um prefácio daquilo que estava por vir, o grande cavaleiro protetor do trono, o comandante sanguinário Igris. Um monstro que, mesmo com o nosso protagonista tendo alcançado o nível 45, após upar depois dos repetidos conflitos contra os monstros anteriores, ele não teria a mínima chance. Mas isso, com certeza, não era problema do grande comandante sanguinário, que avançou com a sua espada larga e iniciou o duelo entre ambos. Força, velocidade, resistência e até mesmo inteligência, diferente das outras batalhas que Sun Jiwoo já teve, onde ele poderia contar com pelo menos um de seus atributos para ser superior aos seus adversários. Dessa vez, ele não possuía vantagem em absolutamente nada. Sua adaga não causava nenhum arranhão no alvo e qualquer ataque do Igris era potencialmente fatal para ele. Nessa situação complicada, o nosso protagonista tomou a complicada decisão de não usar mais as suas adagas e partir para seus punhos, como já havia feito anteriormente, e de maneira surpreendente, logo ele foi seguido por Igris, que jogou todas as suas armas e até a sua capa fora em um singelo gesto de cavalheirismo. Mas se por acaso nosso protagonista achou que isso facilitaria a sua vida, ele não poderia estar mais enganado. Mesmo sem armas, Igris ainda era superior em tudo e logo colocou Sun Jiwoo em um completo estado de derrota e o jogou para o grande trono no centro do salão. Aparentemente tendo derrotado seu oponente, Igris apenas chamou a sua espada para a mão para dar o golpe final, mas no último segundo, quando Igris não estava esperando, Sun Jiwoo colocou um par de manoplas que havia ganhado anteriormente na dungeon e em um momento de choque do cavaleiro, enfiou a sua adaga no lugar onde deveria estar o olho da armadura, repetindo o processo de novo e de novo até finalmente matar o seu alvo. Com Igris morto, Sun Jiwoo subiu 2 níveis e chegou até o nível 47, mas esse não era o fim da quest de mudança de trabalho, que logo enviaria ondas intermináveis de monstros semelhantes aos encontrados no próprio castelo anteriormente. Mesmo que esses monstros não fossem tão fortes quanto o Igris, longe disso até, seus números infindáveis eram um verdadeiro desafio, deixando nosso protagonista novamente à beira da morte e pronto para morrer, enquanto ouvia um sermão dele mesmo, ou melhor, de uma outra pessoa que vocês já viram aqui no canal, o primeiro monarca das sombras, Ashborn, que estava usando seus poderes para falar algumas palavras para o seu hospedeiro enquanto fazia uma cópia do eu passado do Sun Jiwoo. Ao final das palavras de Ashborn e pouco antes de ser o final do nosso protagonista, de novo, uma mensagem do sistema chegou avisando que ele não havia feito sua quest diária naquele dia, o levando para a zona de punição como consequência. Na zona, Sun Jiwoo aproveitou para se recuperar e até mesmo subir de nível matando as criaturas do lugar, já que agora ele era forte o suficiente, chegando assim ao nível 51 e comprando uma adaga especializada em perfurar monstros do tipo armadura. De volta ao castelo da quest anterior, o nosso protagonista agora teve muito mais facilidade em matar os cavaleiros e magos, os quais ele identificou como aqueles que estavam invocando os cavaleiros em ondas intermináveis, e com os magos mortos, Sun Jiwoo finalmente terminou a quest de mudança de trabalho, tendo como nível final o nível 51, e a sua própria classe sendo definida como Lorde das Sombras. Lembrando que temos vídeo aqui no canal sobre o que são as sombras e quais são as mais poderosas, inclusive do arsenal do próprio Sun Jiwoo. Portal Vermelho, em uma tentativa de mostrar para a caçadora novata e melhor amiga da sua irmã, a Ha-Seong-Yi, os perigos de ser um caçador, Sun Jiwoo a levou para um exercício de treinamento da Guilda do Tigre Branco, uma das grandes guildas da Coreia do Sul, liderada pelo caçador Baekhyun-woo. Mas o que o protagonista não esperava era que as coisas fugissem do controle e a dungeon que ambos entraram fosse na verdade um dos temíveis portais vermelhos, lugares muito mais perigosos e traiçoeiros do que as dungeons comuns. Dentro do Portal Vermelho, um mundo gélido se desenrolou junto dos Hyaku, os elfos de gelo, monstros terríveis que possuem o rank A por natureza. Os Hyaki saudaram tanto o nosso protagonista quanto todos os outros caçadores que entraram no local com flechas congelantes, matando assim vários caçadores de rank baixo de uma só vez, mas se retirando logo em seguida.
Com o fim da emboscada, o grupo de caçadores se dividiu em dois forçadamente, pois o líder da raid, Kim Chu, julgou que aqueles de baixo ranking que sobreviveram seriam apenas bagagens extras, fazendo assim esses mesmos caçadores buscarem a liderança de Sun Jin-woo, que logo tomou a decisão de levar o grupo para uma floresta repleta de ursos de gelo devido aos elfos não adentrarem naquele local. Deixando um acompanhamento pronto para o grupo, o nosso caçador saiu pela floresta caçando diversos ursos e os transformando em sombras, subindo apenas um nível no processo e chegando ao nível 52. Mas ao voltar para o acampamento, Sun Jin-woo se deparou com a cena do caçador Kim Chu, cujo grupo havia sido dizimado, gritando com seu próprio grupo, sendo que na verdade o problema é que, sem perceber, o líder anterior da raid trouxe consigo os elfos de gelo de anteriormente. Desmaiando Kim Chu com um simples tapa, Sun Jin-woo teve um breve diálogo com o líder dos elfos Baruka, e logo uma batalha entre Sun Jin-woo e suas sombras versus os elfos se desenrolou. Os elfos de gelo, de forma geral, foram reprimidos pelas sombras e em uma batalha equilibrada estavam sendo superados, mas Baruka foi o verdadeiro problema, pois naquele momento o elfo era muito mais forte do que o próprio Sun Jin-woo junto das suas sombras e até mesmo de Ygritte. Sun Jin-woo precisava de uma outra sombra de rank alto e o escolhido foi o caçador Kim Chu, que partiu para cima do protagonista em busca de uma possível vingança por ter chegado até aquele estado deplorável em que ele se encontrava. Com a morte de Kim Chu pelas mãos de Ygritte, Sun Jin-woo o nomeou Iron, e agora o trio estava pronto para finalmente se livrar do elfo de gelo. O trabalho em equipe excelente de Ygritte, Sun Jin-woo e Iron se provou muito acima da média quando o trio finalmente conseguiu finalizar o líder dos elfos de gelo e boss do portal. Com isso, Sun Jin-woo subiu mais 2 níveis e chegou ao nível 54. Castelo Demoníaco Interior, primeira parte. Após muito tempo, depois de diversos desafios e muito se esforçar, Sun Jin-woo finalmente voltou até o Castelo Demoníaco, carregando consigo diversos utensílios para passar até uma semana dentro daquele lugar. Ao usar a chave e adentrar no castelo, Sun Jin-woo se deparou com uma cena inimaginável. Uma versão pós-apocalíptica de Seul, banhada por uma lua sangrenta, se mostrou na sua frente. Além disso, o lugar estava repleto de demônios sedentos por sangue. Com a ajuda de suas sombras, Sun Jin-woo passou a limpar o caminho e enfrentar diversos demônios, até mesmo um mid-boss chamado Vulcan, mas nada disso foi o suficiente para o fazer subir de nível. Isso, por sua vez, só aconteceu quando o protagonista enfrentou e derrotou o demônio chamado de o Guia das Almas Metus, um demônio Lich com centenas, talvez milhares de mortos-vivos sob seu controle. Sun Jin-woo deixou seu próprio exército segurando o exército de Metus e foi diretamente para o Conjurador, o matando facilmente e chegando ao nível 56. Mas novamente decidindo que ainda não era forte o suficiente para continuar, Sun Jin-woo saiu do castelo, decidindo que era prudente ficar mais forte até ele voltar. Portal da Hunters. Um tempo se passou desde a última excursão de Sun Jin-woo ao Castelo Demoníaco e ele upou várias vezes em off, chegando até mesmo ao Rank S. Por isso, ele decidiu fazer uma reavaliação para assim confirmar isso de maneira oficial. E enquanto esperava o resultado da reavaliação sair, o nosso protagonista decidiu ir em algumas raids da guilda Hunters, como um simples minerador, por mais estranho que pareça. Em uma dessas raids, em um portal de Rank A, algo completamente inesperado aconteceu e pegou não só o grupo de surpresa, como também o próprio Sun Jin-woo. O portal havia sido mal avaliado e na verdade era um portal de Rank S. Orcs superiores na casa das centenas habitavam o local, liderados por um orc superior chamado Kargalgan. A princípio, Sun Jin-woo decidiu continuar sendo apenas um mochileiro para passar despercebido naquela multidão, mas ao ver o boss da dungeon brincando com os caçadores que vieram com ele, nosso protagonista decidiu intervir. Kargalgan não teve lá muita chance junto de seu exército, já que suas magias eram baseadas principalmente em debuffs que Sun Jin-woo era imune, e mesmo que seu exército fosse mais forte de maneira geral, a presença das sombras de alto escalão traziam muito peso para o exército pessoal do protagonista. E como o próprio Sun Jin-woo fala, quando um mago perde os seus guardiões, ele não tem a menor chance. Com Kargalgan morto, Sun Jin-woo subiu 2 níveis, chegando assim ao nível 81. Quando eu disse, galera, que o protagonista upou muito em off, eu realmente não tava brincando. Se acostumem porque isso vai ser muito recorrente também agora. Castelo Demoníaco Final.
Tendo voltado há algum tempo ao castelo demoníaco, Sun Jiun conseguiu progredir muito bem dentro do lugar, passando e derrotando vários demônios nobres enquanto subia dentro do castelo, que talvez eu não tenha mencionado antes, mas que é dividido em 100 andares que ficam em realidades diferentes, cada uma sobreposta à outra. Muito legal, né? E no 100º andar, Sun Jiun conheceu o grande boss do castelo, o Rei Demônio Baran, montado em um majestoso Wyvern albino chamado Kaiselin. Essa foi uma batalha que novamente foi extremamente desafiadora, onde Sun Jiun mal estava conseguindo se manter com o Rei Demônio, que não só tinha habilidades ligadas a raios mágicos extremamente fortes, como também poderia invocar um exército de demônios de maneira contínua em um ritmo completamente insano. Sun Jiun só conseguiu vencer o Rei Demônio graças a uma distração causada pelo demônio nobre Ezreal, que havia caído nas graças do protagonista, usando assim toda a sua força junto da sua psicocinese para dar um golpe fatal na cabeça do monarca. Com isso, Sun Jiun aparentemente subiu de nível e chegou ao nível 97, tendo assim se aproveitado muito dos demônios que o castelo havia oferecido. Ilha Jeju, quarta excursão. Com um nível tão alto, você já deve imaginar o quão difícil foi para o protagonista conseguir upar novamente. E isso de fato só aconteceu durante a quarta excursão à Ilha Jeju, a temida ilha, que a Coreia havia desistido de recuperar após ser tomada pelas formigas monstruosas. Vocês devem lembrar de um... Quem viu Hunter x Hunter vai achar uma semelhança muito coincidente. A princípio, Sun Jiun não participou da raid, decidindo ficar com a sua mãe, que recentemente havia saído do coma, mas devido à aparição de um verdadeiro super predador na ilha, o Rei Formiga, Sun Jiun se viu obrigado a participar da raid para evitar um massacre dos caçadores que haviam decidido recuperar a ilha. A luta contra o Rei Formiga foi um verdadeiro massacre unilateral, onde a formiga não tinha a menor chance contra o protagonista, que a superava em literalmente tudo. Com a morte da formiga, nosso protagonista subiu 2 níveis, chegando ao nível 99, e ao partir para caçar as outras formigas da ilha, ele chegou finalmente ao nível 101. Gigantes japoneses. Muito tempo se passou desde a última vez que Sun Jiun subiu de nível em tela, e isso só voltou a acontecer quando um portal de centenas de metros de altura quebrou no Japão, resultando na vida dos gigantes, uma raça extremamente poderosa que saiu caminhando e destruindo tudo por todo o Japão como verdadeiros desastres naturais. Com a ajuda das suas sombras, Sun Jiun conseguiu caçar os gigantes por todo o país, deixando apenas aquele que ele julgava ser o boss por último, sendo esse um super gigante extremamente maior do que todos os outros. Com todo o seu exército que naquele momento passava das centenas, e com ele mesmo trabalhando em conjunto, o super gigante até que foi morto, fazendo o protagonista subir mais 4 níveis e chegando ao nível 114. Mas com o portal ainda de pé, Sun Jiun percebeu que aquele gigante que ele havia acabado de matar não era o boss do portal, então ele decidiu verificar o portal para entender o que havia acontecido. Lá dentro, Sun Jiun conheceu o monarca do começo, Legia, o rei dos gigantes, que logo foi morto pelo próprio protagonista após tentar se libertar, sendo um prelúdio para a Guerra dos Monarcas. Com a morte de Legia, Sun Jiun subiu mais 8 níveis e chegou ao nível 122. A Guerra dos Monarcas. Se o primeiro boss que Sun Jiun enfrentou em posse do sistema foi uma governante, então nada mais justo que os últimos boss que ele enfrentou em posse do sistema fossem os monarcas. No outro arco, pouco antes de matar Legia, Sun Jiun entendeu o que eram os monarcas e agora ele teria que os enfrentar, e assim como previsto pelo arquiteto, pilares de fogo subiram aos céus sob a presença das divindades de outro mundo. Rakan, o monarca das presas, Silat, o monarca da geada, e Keresha, a monarca das pragas. Sun Jiun teria que lutar contra esses 3 monarcas ao mesmo tempo, enquanto ele mesmo ainda não era um monarca completo. A luta, que foi até equilibrada, seguiu até o momento da morte da monarca das pragas pelas mãos de Sun Jiun, que upou pela última vez 3 níveis e chegou até o nível 125. Porém, isso não foi o suficiente. Sofrendo um ataque fatal de Rakan em suas costas e sendo congelado logo após por Silad, Sun Jiun enfrentou o seu fim. Abre aspas. Você deseja reiniciar o mundo? Uma mensagem apareceu na frente de Sun Jiun, que acordou no hospital como se nada tivesse acontecido. Mas bom, isso fica para um futuro vídeo sobre os monarcas. Tudo que vocês precisam saber por agora é que após os eventos nesse hospital, Sun Jiun nunca mais subiu de nível, pois o sistema de nivelamento havia encerrado as suas funções.
E aí, gostaram, galera? Então não esquece de deixar o seu comentário contando qual foi o arco favorito de vocês ou o melhor momento na visão de vocês que o Sun Jiwoo subiu de nível. Me conta aí nos comentários que eu vou querer ler depois. Eu confesso que quando eu li eu gostei muito de quando ele enfrenta o Ygritte e eu confesso que eu esperava mais da luta contra o Rei Formiga, né? Já que esse foi um dos ápices da série. Mas enfim, se você não assistiu os meus últimos vídeos sobre a estátua de Solo Leveling e a minha lista das sombras mais poderosas, esses dois vídeos vão aparecer na tela agora para você ir lá se deliciar assistindo também. Beleza? Até a próxima. Tchau.